algo que, desde o último encontro das mulheres, com Amigas da Mesa, Deus tem me impulsionado a pesquisar e me aprofundar mais na palavra de Deus sobre esse assunto que é o legado. Quantos de nós recebemos um legado? E quando eu falo de legado, estou falando de algo que a gente recebe muitas vezes e que às vezes não foi um legado tão bom, mas às vezes foi um legado geracional que Deus imprimiu no nosso coração e que a gente precisa decidir viver aquilo que nós recebemos de legado pelos nossos pais. E como eu falei, às vezes esse legado não foi uma bênção, mas você, a partir do momento que recebe, você pode mudar e transformar aquilo que não foi bênção em bênção na sua vida. É a partir de um posicionamento. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, com o tema decida deixar um legado. Em Salmo 102, versículo 18, a palavra do Senhor vai falar sobre o que é esse legado. Diz assim: escreva-se isso para as futuras gerações, e o povo que ainda será criado louvará o Senhor. Um povo que ainda será criado louvará o Senhor a partir do momento que você decidir viver o legado que você carrega. Um povo ainda será criado. Ou seja, o legado ele é geracional. E a palavra de Deus diz também em Salmo 52:8: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todos sempre. Eu sou como uma oliveira. Ou seja, uma oliveira ela dá frutos. Ela precisa dar continuidade. E isso é o que o legado gera em nós. Ele não termina em nós. Uma oliveira, ela gera frutos, ela dá sementes, mas ela precisa dar continuidade. O que você recebeu, você precisa dar continuidade na vida dos seus filhos, nos filhos dos filhos que virão. Mas a oliveira, ela precisa estar firmada, enraizada, no lugar onde vai gerar frutos e frutos que permanecem. Eu tenho certeza que você foi plantado em um lugar que às vezes não foi um lugar tão motivacional, não foi um lugar que às vezes não te inspirou a continuar esse legado. Mas hoje Deus quer dizer para você que Ele te entregou algo, e algo muito importante, que a partir da sua vida, da sua história, do seu posicionamento, esse legado vai dar frutos, e frutos que permaneçam na presença do Senhor Jesus. Amém? Há pessoas que marcam tanto positivamente quanto negativamente. Dependendo do legado que você recebeu, talvez hoje você esteja marcando as vidas daqueles que estão ao seu redor negativamente. Talvez tenha sido marcas de uma pessoa que às vezes não está focada, de uma pessoa que está indiferente à dor do outro. Mas existem outras pessoas que resolveram mudar essa chave, que resolveram marcar positivamente a vida daqueles que estão ao seu redor. E elas estão agarrando todas as chances, todas as oportunidades que estão ao redor. Elas estão com as redes preparadas, com as redes prontas, lavadas, para receber a abundância do Senhor sobre a sua vida. Essas pessoas resolveram ser determinadas, focadas
positivo o seu legado, elas vencem as adversidades da vida. Elas vencem os obstáculos que a vida tem. São pessoas que não desistem fácil. São pessoas que sabem o valor que carregam, o que querem, através do seu legado, dar uma continuidade naquilo que você recebeu. São seres humanos conscientes que nasceram com um legado e para fazer a diferença na sua geração. Se Deus te entregou algo, é para você fazer a diferença na sua geração. Paul Meyer diz que um legado é algo que passa de uma geração para outra. Legado é aquilo que você deixará para as futuras gerações. Não é sorte, são suas decisões aliadas aos planos de Deus. A palavra que me vem destaque de Maia aqui são decisões. Você decide se o que você recebeu como legado vai ser para marcar positivamente ou negativamente as pessoas que estão ao seu redor. É uma decisão, é um posicionamento, é uma atitude que muitas vezes requer de nós fé, obediência e renúncia. O que você quer deixar hoje para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos? Será que é apenas uma herança? Será que é apenas uma conta recheada de muito dinheiro? Uma casa? O que você quer deixar como legado para essa cidade? Para essa região do Taquari? E por que não dizer para as nações? A história de alguém que foi egoísta, altruísta, materialista, ou alguém que tem o coração e o caráter de Cristo, um coração e uma bondade imensurável. Nós nascemos para marcarmos positivamente a vida das pessoas. Deus nos colocou aqui no Taquari para marcarmos a vida dessas pessoas que moram aqui. Mas isso vai requerer de você decisões, posicionamento. Como a sua comunhão com Jesus tem marcado a vida daqueles que estão ao seu redor? O que você tem feito para deixar esse legado de forma positiva? O que você tem entregue? Quais ações são necessárias? Na palavra de Deus nós encontramos muitos exemplos de legados duradouros, de legados eternos. E um deles eu quero compartilhar hoje com você, que é o legado de Ruth e Noemi. À luz do texto de Ruth 1, dos versículos 7 a 18, diz assim: assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltava para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras: voltem para a casa de suas irmãs, suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Senhor, conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a
ainda que eu me casasse essa noite, depois dessa luz, filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que é para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo, para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Todos nós conhecemos essa história que deixou um legado eterno. A história do 8º livro da Bíblia, que é Ruth, e como ela se tornou, após o momento de se posicionar, a viver o seu legado, a ser incluída como alguém que recebeu um legado muito especial, sendo ancestral de Davi. No período que a gente sabe que durante a história foi um período de muitas dificuldades. Uma família israelita de Belém, Elimeleque, com sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malque e Quilion, vão em direção a Moabe. E após então, nós vimos na história que o esposo de Noemi falece, os seus filhos falecem, então as noras acompanham a nora. Após cerca de 10 anos, então, a gente vê aqui que Noemi ordena que Ruth e Orfa deixem e seguem o fluxo natural das suas vidas. Mas nós vemos aqui que elas resolveram experimentar o poder sobrenatural dos encontros. Houve um encontro não só de uma nora, não só com o Deus de Israel, houve um encontro de legados eternos. Então, ela decidiu viver a partir desse princípio e foi extraordinariamente abençoada por Deus. Ela se decidiu conectar com alguém que produziu frutos eternos na vida dela. Ela experimentou o poder da cura, o poder de ser fortalecida em meio ao cenário que todos nós sabemos. Estava com fome na casa do pão, Belém, conhecida como a casa do pão. Nós sabemos que Elimeleque tomou decisões erradas, decidiu ir para Moabe. Mas mesmo diante de decisões erradas, Deus tinha algo muito especial para entregar para Ruth, para que o seu legado continuasse e frutificasse e desse frutos eternos. Então, conexões entre pessoas curadas e libertas sempre serão encontros extraordinários. Talvez Deus te conectou em um lugar hoje, com pessoas hoje, que vão gerar frutos eternos para a sua vida. Deus te conectou a viver, porque aqui é um lugar onde vai gerar frutos eternos na sua família. Conexões são importantes, são poderosas. Onde o extraordinário de Deus acontece,
acontece, porque a nossa vida ela precisa dar continuidade. Ela não pode morrer em nós. A reviver não pode morrer em si mesmo. Nós temos um legado como família de discípulos aqui no Taquari para deixarmos plantados, inseridos nesses corações que vêm subir essas escadas semeados pelo Senhor Jesus. Amém. E Deus usa do poder de encontros com pessoas que às vezes a gente julga muito, porque às vezes a gente acha que não tem nada para nos entregar, mas é aquela pessoa, justamente aquela pessoa que Deus coloca do seu lado, é a pessoa que vai trazer cura para a sua vida. É a pessoa que vai gerar os frutos que precisam ser gerados. E foi o que aconteceu com Ruth. Deus colocou a sua sogra Noemi para ser esse instrumento de cura. Ruth não servia o mesmo Deus de Noemi, mas ela decidiu participar desse encontro. Ela decidiu fazer parte do impacto eterno que nós sabemos que foi o final da história e do legado de Ruth. Nesse tempo que a Letícia fez na viagem missionária, ela me mostrou um vídeo que remete muito bem o que é esse encontro. Que é o encontro das águas, do Rio Negro e de Solimões. Ela falou para mim, mãe, é um espetáculo sobrenatural. É um impacto, uma junção, uma força, um fenômeno que só Deus pode fazer. Como que um rio que corre 2 quilômetros por hora, que é o Rio Negro, que tem uma temperatura de 28 graus, e é um rio ácido, se encontra com o Rio Solimões, que corre a 6 quilômetros por hora, numa temperatura inferior a 22 graus, e é um rio básico. Mas é dessa junção, é desse encontro, é desse poder do encontro que algo extraordinário acontece. É nesse encontro das diferenças entre o ácido e o básico que o sobrenatural acontece. Que Deus nos ensina através de um fenômeno natural é dizer para mim e para você nessa noite que a diferença é importante para darmos os impactos que nós precisamos. A diferença é importante na sua vida para dar os impactos que você precisa. Portanto, celebre as diferenças. Não queira ser igual a outra pessoa. Celebre a forma que Deus te criou, do jeito que você é, ou ácido, ou básico, ou mais quente, ou mais frio, ou mais rápido, ou mais devagar. Nós precisamos dessas diferenças na nossa vida. Eu sei que na sua casa deve ter muitos negros e solimões. Celebre isso. É esse encontro das diferenças que o sobrenatural acontece. É nesse encontro aqui, em família, em comunidade, que o sobrenatural de Deus acontece na nossa vida. Portanto, não se isole. Você precisa estar em comunidade. Você precisa promover o encontro das águas. Deus conta com você, com a sua diferença, com a sua temperatura, com a sua velocidade.
é o nosso legado. E Deus vai colocar nas nossas vidas Noemis. Que Deus, se ainda não colocou uma Noemi na sua vida, eu quero declarar isso nessa noite. Que Deus aponte as Noemis da sua vida, que vai te dar novas estratégias, que vai te manter em movimento. Nós não somos um mar morto que só recebemos. Nós temos que desaguar, nós temos que derramar daquilo que nós recebemos de Deus. Porque, em primeiro lugar, decidir deixar um legado é saber fazer escolhas com sabedoria. No versículo 10 diz: eles disseram: não voltaremos com você para junto de seu povo. É necessário, para vivermos o nosso legado, fazermos as escolhas, mas umas escolhas de maneiras sábias, que às vezes não é o que a gente quer, mas é o que o Pai quer. E o que o Pai tem para nós sempre é bom, perfeito e agradável. Nós sabemos que num mundo tão materialista, egoísta, a gente acaba tomando decisões sem primeiro consultar aquele que nos criou, que nos forjou para cumprir o propósito aqui. Nós tomamos muitas decisões que fogem da vontade do Pai, que não estão conectadas com o Pai. E isso vai gerar em nós um cansaço extremo. Decisões que não são tomadas na presença e de forma sábia vão gerar um legado pesado demais. Deus tem leveza para nós. O legado que Deus entrega para nós é leve. É leve. Qual tem sido as suas escolhas hoje para que seu legado se torne leve, para que seu legado se torne saudável? Ruth fez a escolha certa. Ela disse não. Disse não do seu passado, não dos deuses, e disse sim do novo de Deus que estava surgindo. Ela viu uma luz de esperança. Ela disse não a sua concunhada morta. Ela disse sim para ficar com o povo de Deus, para ficar na terra de Deus. Mesmo não conhecendo nada, numa terra desconhecida, ela foi uma mulher ousada, corajosa. Ela continuou crendo contra todas as circunstâncias adversas. Que Deus mudaria a sua história juntamente com a sua sogra. Porque as decisões que nós tomamos hoje não mudam só a nossa realidade, mas de todos que estão ao nosso redor. Ela decidiu por Jesus, não apenas pela sua sogra. Ela disse sim para Jesus. Foi uma escolha mais do que sábia. Ela priorizou o reino de Deus. Mateus 6,33 nos diz isso. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas.
demais coisas. Quando eu decido priorizar o reino de Deus. Sem relacionamento com Deus não pode ser uma opção. Ele deve ser a sua primeira opção ao levantar do dia. Você está aqui hoje, revela a sua prioridade. Porque ou Deus ele é tudo para você, ou Deus não é nada para você. Fazer escolhas com sabedoria é refletir sobre o que realmente importa para você. É buscar a Deus em primeiro lugar ou as demais coisas? É definir escolhas que deixem uma marca pela eternidade. A sua escolha hoje gera uma marca para a eternidade. Se suas escolhas de vida não te aproximam do céu, estas não deveriam ser tratadas como prioridade. Se suas escolhas hoje não apontam para o céu, elas não revelam quem tem sido a prioridade, quem tem sido o primeiro na sua vida. Isso vai afetar tudo ao seu redor. Como eu falei, a sua escolha hoje vai afetar todos que estão ao seu redor. O que você tem escolhido hoje? Já que nós estamos falando de legado, e ele é geracional, o que você tem escolhido hoje para que esse legado seja saudável? O que você tem feito com o tempo do Espírito Santo? Quais têm sido suas escolhas na sua alimentação? Naquilo que seus olhos veem? Naquilo que seus ouvidos escutam? Quais têm sido as suas escolhas que têm promovido impacto eterno? Talvez chegou a hora de você consagrar e jejuar ao Senhor que você está escutando. Faça uma consagração ao Senhor. Eu não quero mais ouvir músicas seculares. Eu quero consagrar os meus ouvidos a Ti. Talvez Deus tenha te pedido isso. Talvez Deus está sussurrando isso para você. Eu vivi algo que Deus sussurrou no meio de uma pessoa que mora em Fortaleza. Ela teve que vir de lá para me dizer o que eu devia fazer. Às vezes Deus vai mandar as Noemis de longe para dizer o que você tem que fazer. Para te dar as chaves, as estratégias para você romper. Há 2 anos atrás, um amigo nosso, pastor, esteve conosco aqui e durante a vigília ele chegou para mim e falou assim: se você não cuidar da sua saúde, você vai partir logo. Você precisa cuidar da sua saúde. E aquilo foi como uma flecha no meu coração. A gente sabe quando é Deus usando outra pessoa para nos entregar uma palavra. Aquilo gerou um incômodo muito grande. E aí é onde eu quero desafiar você. Às vezes você já até recebeu a palavra, mas não começou a se posicionar nessa palavra. Vai precisar você dizer não, como o Ruth fez. Não, eu quero ir com você. Talvez chegue a hora de você dizer mais não do que sim.
saúde, você precisa cuidar do seu emocional, você precisa cuidar do seu espiritual, você precisa cuidar do seu psicológico. Nós somos templo do Espírito Santo. Isso vai exigir de você comprometimento, renúncias, entregas e muita perseverança, principalmente nas tentações e nas distrações. Você precisa se posicionar hoje para escolhas saudáveis para a sua vida, porque isso vai impactar todos aqueles que estão ao seu redor. Que Deus, ao entregar a palavra dele no meio de uma noemia na sua vida, você não apenas escuta, mas obedeça. Se posicione. Tome escolhas sábias para viver um legado leve, um legado saudável. Priorize em sua agenda se fortalecer em relacionamento com Deus. Nós temos tantas coisas aqui como igreja. Temos o discipulado, que é o Enraizados, crescimento espiritual. Isso é uma escolha. Temos a sala de oração. Temos as vigílias. Às vezes, irmãos, me dá tristeza em ver um monte de livro que temos ali e você ter se entupido de coisas que não vão acrescentar nada na sua vida. Deus está sussurrando ao seu ouvido. Eu não sei hoje se é um crescimento espiritual, se é você cuidar da sua saúde. Ouça o Espírito Santo. Diga sim para o que Ele tem para você. Diga sim. Mas a palavra de Deus continua nos ensinando ao meio da vida de Ruth que decidir deixar um legado é viver em lealdade. Versículo 16 diz: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será meu Deus. Nós sabemos que a lealdade é um valor que nós devemos carregar como seres humanos. Que nos dota de uma capacidade de sermos totalmente confiáveis. E eu não falo apenas para quem está ao seu redor, mas para com Deus. Ruth não foi apenas leal para com a sua sogra. Em primeiro lugar, ela foi leal com Deus. Por isso, Deus a confiou um legado tão importante, fazendo parte da genealogia de Jesus. Porque ela decidiu ser leal ao seu legado. A lealdade, ela está amparada em valores e não apenas em sentimentos. A lealdade de Ruth foi para além dos seus próprios interesses. Eu podia largar a sogra e continuar a sua vida. Ela sumiu no cuidado com a sua sogra. Ela não pensou em si mesma. Ela se importou com o outro. Ela resolveu servir o outro. Porque a lealdade, ela nos mantém aliançados. É uma aliança que não se rompe
manter essa aliança de lealdade, porque existe uma promessa para quem vive sobre esse fundamento. Provérbios 21 vai dizer dessa promessa, porque quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Olha a promessa que Deus tem para cada um de nós. Quando nos mantemos leais ao legado que Deus nos confiou, Ele nos promete vida, justiça e honra. Portanto, não desista. Seja leal ao seu legado. Sei que às vezes é difícil. Às vezes você pode estar aqui em cima. Às vezes você pode estar aqui embaixo. Mas o que Deus confiou a você, mantenha-se perseverante. Que Deus possa olhar para você hoje e dizer: eu confio em você, meu filho. Que os seus filhos possam olhar para você e dizer: eu confio em você, pai. Eu confio em você, mãe. Porque eles têm visto em nós como pais que decidiram viver o legado sendo leal a Deus. Se vivemos debaixo desse princípio, nós temos a garantia do cumprimento dessa promessa de vida, justiça e honra. Porque os frutos eternos, eles virão da sua semeadura. E hoje é o momento de você avaliar o que você tem semeado. Quais são as sementes de lealdade que você tem gerado no seu trabalho. Às vezes a gente quer tanto ser honrado, mas que frutos, que sementes eu tenho lançado de lealdade aonde eu trabalho, na minha casa, na minha igreja. Os frutos eternos virão da sua semeadura. Não tem como a gente colher frutos se não lançarmos as sementes. Talvez você está com as suas sementes retidas. É hora de você semear. Os frutos vêm. Deus nos deu alegria como pais de ver esses frutos. Na última sexta-feira, nossos 4 filhos espirituais formando foram semeados em terra boa, e hoje nós podemos colher esses frutos que não terminam neles, são frutos eternos. Se tem uma oração que eu faço pelos meus filhos, é que eles não se percam nessa geração, que eles sejam influenciadores dessa geração. Os nossos filhos são a resposta para essa geração. Você é a resposta para essa geração. Quando você decide semear com lealdade. Mas em terceiro lugar, a Bíblia de Ruth nos ensina que para decidir deixar um legado, eu preciso de um comprometimento de vida e morte. Versículo 17 diz: onde morreres, morrerei, e ali serei sepultado. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que
não a morte me separar de ti. Ruth decidiu caminhar ao lado da sua sogra até o último dia de vida. Uma aliança de vida e morte. Aquilo que é além de mim. E isso é fruto de um coração leal. Um coração leal ao seu legado. Eu sei que muitas dessas frases de Ruth são usadas até em convites de casamento. Mas quantos estão dispostos a morrer pelo legado? Como diz os nordestinos, até o sangue dá na canela. Quantos estão? Essa mesma realidade que encontramos também na vida de Davi e Jonas. Quando ele defende Davi diante do seu pai, que queria matá-lo, Jonas daria sua vida por ele. Às vezes Deus tem pedido muitas coisas que tem te trago sangue da canela. Mas você decidiu ser comprometido com o seu legado. Você não apenas está envolvido com o seu legado. Comprometimento vai além de envolvimento. Porque o envolvimento, quando vier o primeiro obstáculo, você vai querer desistir. E isso vai exigir de você uma constância. Se tem uma palavra que martela diariamente no meu dia a dia, é mantenha constância, mantenha constância, mantenha constância. É você dizer sim. E esse sim, às vezes, vai gerar coisas que precisam morrer na sua vida. E outras coisas que precisam viver novamente, que estão mortas. Se Ruth tivesse retrocedido da sua terra natal, tivesse dito, não, minha sogra, pode ir, eu vou ficar. Como seria a vida de Ruth? Mas porque ela decidiu se comprometer com o seu legado, ela foi parte da linhagem de Davi, da linhagem de Jesus. O seu sim mudou a sua história e mudou a sua geração. Você tem um lugar de importância na formação de legados eternos. O seu sim está mudando a sua geração hoje. O sim que o meu pai deu há mais de 40 anos atrás para Jesus está impactando a vida dos meus filhos até hoje. Eu sou fruto da necessidade
Jesus? Ela entendeu a importância na formação de legados eternos. Você é importante na formação de legados eternos. Como termina a história de Ruth? Para quem entendeu que ela está formando legados eternos, ela acessa o extraordinário. Olha o que diz em Ruth 2, 11, 12. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com o povo que pouco conhecia, o Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth 3, 10 e 11 continua. Boaz me respondeu: Senhor, abençoe minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pediu. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. Como diz o nosso pastor, uau! Todos os meus concidadãos sabem como você é uma mulher virtuosa. O que as pessoas têm dito a seu respeito? O que as pessoas têm contado uma para as outras a seu respeito? Que legado hoje os seus filhos continuarão? Que histórias eles vão continuar a partir daquilo que você tem semeado na vida deles? A vida que Deus te entregou não pode parar em você. Você precisa deixar caminhos abertos e não portas fechadas. E quando você passar o bastão, os caminhos estejam abertos para a sua geração. Amém? Caminhos abertos para a sua geração. Quando você está comprometido a viver um legado eterno. Amém? Diga assim hoje, como Ruth, as conexões que vão produzir frutos eternos. Jesus diz para você, concluindo aqui, nessa noite, continue a produzir os frutos que eu te confiei. Continue a dar o seu melhor ao que eu lhe entreguei. João 15, 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Deus quer que você continue frutificando. Mas isso vai depender das suas escolhas todos os dias. Decida hoje lá, pôr numa balança. Se as escolhas que você tem feito todos os dias vão agradar ao coração
ser leal ao seu legado. Que às vezes vai exigir de você dizer não para muitas coisas, mas sim para o que Deus tem para você. Para que os seus frutos permaneçam. Seja comprometido. Por mais que isso faça morrer muitas coisas na sua vida. Deus te trouxe aqui hoje para dizer a você que o seu legado vai continuar, que o seu legado vai produzir frutos e frutos duradouros, que seus filhos colherão, seus netos colherão, seus bisnetos colherão, porque você decidiu fazer diferente. Você decidiu se posicionar e a viver o legado que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas noimices que o Senhor tem colocado na nossa vida. Obrigado pelas novas estratégias. Obrigado, Senhor, pela família reviver. Aqui nós temos sido impulsionados a viver comprometidos com o nosso chamado. Obrigado, Jesus, porque nós temos colhido os frutos duradouros, Senhor, frutos de muitas vezes renúncias, frutos de perseverança, frutos, ó Pai, da lealdade que nós temos diante de Ti, frutos de honra, Senhor. E eu declaro nessa noite, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, que eles colham esses frutos de vida, de justiça e de honra, para gerar um legado leve, saudável e frutífero para eles e para toda a sua geração. Em nome de Jesus. Amém. És adorado entre nós, tão desejado